Hoje eu estou aqui para falar para você de um livro que eu utilizei nas minhas aulas e que me possibilitou realizar um projeto do qual eu tenho muito orgulho e que me ajudou a trabalhar a expressividade dos meus alunos na educação musical em vários níveis que eu quero mostrar para você. Antes de continuar, eu não posso deixar de te pedir um like aqui para o canal, porque isso ajuda o nosso vídeo a chegar a mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Sabe como é que faz isso? Só você clicar no joinha que tem aqui embaixo e clicar também no botão de inscreva-se. E aproveita e já clica no sininho que você vai sempre receber notificação, porque tem vídeo novo sendo postado toda semana. Vamos lá? O livro que eu quero apresentar para vocês hoje aqui é o livro A Primeira Flauta, de autoria da Cecília Cavalieri França. Bom, essa é uma emocionante fábula visual sobre a história da música. E a partir desse livro eu desenvolvi um projeto na escola em que eu trabalho em 2019. Obviamente contei com a ajuda de outros educadores, contei com a ajuda do professor de artes visuais, as professoras que são regentes, mas foi possível desenvolvermos um projeto lindo, sobre o qual eu quero apresentar para vocês um pouco no vídeo de hoje. Para começar, antes de falar do projeto, eu quero falar do livro. Esse é um livro, como vocês podem ver, eu vou tentar mostrar aqui, não temos muitos escritos nele. É de fato um livro visual que você pode apresentar para suas crianças. E o que esse livro aborda? Ele aborda a história da primeira flauta. Como que um rapaz descobriu ali maneiras de tirar sonoridades de um osso cheio de furinhos que ele encontra e usa como uma flauta. A história vai desenvolvendo, você tem vários elementos gráficos aqui que podem ser explorados. Inclusive, a autora, que é a Cecília Cavalieri França, publicou recentemente um artigo na revista da ABEM chamada Música na Educação Básica, no qual ela aborda esse livro e inclusive sugere várias possibilidades de atividades para serem realizadas a partir dele. Então aqui qual que é a minha recomendação? A minha recomendação primeiramente é adquira esse livro. Vou deixar um link aqui na descrição para que você facilmente possa adquiri-la. Qual que é a segunda recomendação? Leia também esse artigo que a Cecília publicou recentemente, agora em 2021, que certamente nele você vai conseguir encontrar várias ideias, vindas da própria autora sobre como utilizar esse material maravilhoso. Bom, agora eu quero falar um pouquinho sobre esse projeto. No meu curso eu entro em mais detalhes sobre o passo a passo de como desenvolver projetos na educação musical com crianças, desde a educação infantil até o ensino fundamental 2. Mas bom, falando para você assim, com mais detalhes, basicamente eu parti do interesse dos alunos sobre o Homem das Cavernas. Esse interesse foi compartilhado comigo pelo professor de artes visuais do colégio onde eu trabalho. Ele um dia no café, daí a importância de a gente conversar com os colegas, ele me contou, olha, eu percebi que os meninos estão muito interessados nesse tema assim, eles me fizeram uma série de perguntas, aí eu passei um desenho para eles e aquilo ali me chamou a atenção. E conversando com ele eu falei, poxa, vamos trabalhar junto então, vamos ver o que a gente consegue fazer a partir disso. E daí esse professor, um querido amigo, ele cuidou dessa parte mais visual, que compõe o contexto ali do homem pré-histórico, da vida na caverna, e eu me ative aos elementos sonoros. E também em parceria com as professoras regentes, que são as professoras que estão ali com as crianças a maior parte do tempo, foram realizadas várias investigações em torno desse contexto, desse universo que existiu em torno do Homem das Cavernas. Bom, mas falando de educação musical, que é basicamente a minha praia aqui, como foi que eu trabalhei com esse material, Eu apresentei para as crianças esse livro da Cecília. Eu lembrei que eu tinha adquirido esse livro diretamente com ela há alguns anos atrás, acho que em 2015, se não me engano, e aí peguei esse livro aqui no meu armário e levei para a sala de aula e deixei com que as crianças explorassem ele bastante. Cheguei a fazer contações, pedi para que as crianças contassem também a história a partir do que elas identificavam nas gravuras.
E depois nós fomos atrás de um material lindo também, publicado pela autora, que é um curta-metragem, né? Um desenho, uma animação a partir desse livro. Vou deixar o link aqui na descrição também para facilitar para você. Então eu levei esse curta para as crianças e nós fizemos a apreciação dele. Nós assistimos ele 1, 2, 3, 4, 5 vezes e depois as crianças realizaram recontos. Elas recontaram umas para as outras através de uma roda de conversa que nós fizemos aquilo que elas viram no vídeo, que elas leram no livro. Isso foi muito rico, porque elas puderam compartilhar vários elementos da sua própria percepção com os colegas. E aí a gente começou a construir uma escuta coletiva, né? Uma partilha coletiva sobre os elementos que cada criança tinha captado para si. Bom, e aí é onde entrou o principal elemento, que é a participação das crianças. Eu perguntei para elas, turma, bom, como que vocês acham que esse homem das cavernas então fazia música na realidade? E aí alguns insights foram surgindo, eu fui para o quadro branco e fui anotando todas essas ideias que as crianças trouxeram e nós fizemos um mapeamento ali de ideias. Depois as crianças foram escolhendo quais daquelas ideias lhes interessavam mais. E uma das ideias que veio muito forte é o fato do homem das cavernas sempre utilizar elementos da natureza, né, para fazer ali os seus sons. A flauta era de osso, que vem dos animais. Um outro aluno falou que o pai dele mostrou para ele um dia flautas de madeira, que são também elementos da natureza. E os tambores também são feitos de elementos da natureza, ou que vêm ali a partir da atividade do homem com caça, né? A partir da atividade com o homem modificando elementos da natureza, materiais que ele traz da natureza. Essa ideia reverberou muito. E aí fomos atrás de mais documentários, fomos atrás de mais vídeos e já começando a explorar elementos. No colégio onde eu trabalho, a gente tem a felicidade de ter uma área verde muito grande, um bosque. Nós pudemos então fazer algumas coletas, procurar materiais que nos permitissem explorar também ali sonoridades, né? Nós estávamos à procura de sonoridades, então nós utilizamos folhas secas, cascas de árvores, gravetos. Alguns alunos começaram também a trazer materiais. Nós selecionamos entre os instrumentos que tínhamos na sala quais que se relacionavam mais com a natureza ou que mantinham uma relação mais próximas com os instrumentos que os homens pré-históricos poderiam utilizar. Ao longo dessas explorações, é claro, o tempo foi passando. Nós chegamos a desenvolver essa atividade mais ou menos ali durante uns 2 a 3 meses. À medida que nós íamos selecionando os materiais, nós começamos a fazer também sessões de experimentação dos sons desses materiais através de improvisação. Como que nós fazíamos? Nós colocávamos vários objetos sonoros ali, instrumentos musicais dentro da nossa sala. Uma criança escolhia um e sugeria uma ideia rítmica. Outra criança vinha, depois outra, até chegar todo mundo, e a gente ia somando essas ideias e fazendo a nossa prática. Com o tempo a gente começou a gravar isso. E conversando com os outros colegas, né, com os outros professores da escola, veio a ideia então da gente fazer uma instalação que seria uma caverna. Nós criamos então uma caverna num dos espaços da escola para uma mostra cultural que aconteceu nesse ano. E dentro dessa caverna nós sonorizamos com as gravações que foram feitas com os alunos durante essas experimentações sonoras. O mais legal disso tudo é que durante essas experimentações eu pude observar o amadurecimento dos alunos. Então, simplesmente, depois de 1 mês fazendo esse processo, já não era só pegar o instrumento e tocar, mas já existia ali um processo de escolha, onde os alunos começaram a opinar sobre aquilo que eles queriam tocar. Como que isso aconteceu? A gente gravava e a gente ouvia e a gente conversava. Tem um outro livro que eu gosto muito, quero recomendar, vou deixar também um link aqui na descrição, que é um jogo chamado Música, Escuta, Experiência, Criação, Educação, da Teca Alencar de Brito. E numa das páginas desse livro, na verdade numa das partes desse livro, a autora vai falar sobre a importância de nós escutarmos as ideias que as crianças têm sobre a música que elas produzem. E isso foi um princípio norteador nesse projeto, porque nós escutávamos as gravações e trocávamos ideias sobre como melhorar aquela música. E a partir daí, utilizando os sons que tínhamos selecionado, as crianças começaram a falar: nossa, em determinado momento a gente podia começar cantando, em outro momento a gente podia tocar só os instrumentos de percussão,
os tambores que são mais graves podiam vir primeiro. Podiam vir flautas, né? Já que a gente começou estudando o livro da primeira flauta, já que a gente encontrou materiais aqui que a gente pudesse usar para soprar e fazer som de flauta. Então as crianças foram trazendo as suas ideias e nós fomos juntando isso como um grande quebra-cabeça e gravando, e ouvindo, e gravando, e trocando ideia. E esse processo todo trouxe um resultado muito legal que eu vou deixar para vocês ouvirem aqui no final desse vídeo. Então fica comigo aqui até o final. Um outro ponto muito importante que eu quero destacar foi a documentação que foi criada ao longo desse projeto. Como assim, Vinícius, documentação? Fotografias, vídeos e os próprios registros em áudio que eu mostrava para as crianças, elas viam, elas refletiam. Tudo isso servia como uma base para que tanto eu quanto as crianças pudéssemos avaliar o processo e melhorar as nossas escolhas, amadurecer as nossas escolhas. Pensando que criar música, que agir musicalmente é tomar decisões, é fazer escolhas conscientes ali de um repertório de possibilidades, de um menu de possibilidades. É quase como se nós tivéssemos ali caráter expressivo, forma, os próprios timbres, enfim, nós começássemos a pegar ingredientes dentro desses elementos e trouxéssemos para a nossa música. Bom, timbres, quais nós vamos utilizar? Vamos usar esse, aquele outro. Legal. E em termos de forma, como que nós vamos fazer? No começo vai ser assim, no meio vai ser assado, no final vai ser de outra maneira, assim e tal. Em relação aos caráteres expressivos, como que a gente vai trabalhar essa música expressivamente? A gente podia fazer assim, a gente podia fazer de outra forma. Todas essas ideias juntas vão se transformando em música, vão ganhando significado. Significado para mim? Não. Significado para as crianças. Isso é algo que a gente tem que considerar e às vezes a gente não considera tanto. Como que as crianças criam os seus significados? Em alguns momentos eu ouvia determinadas práticas e falava, nossa, não é por aí. Mas para as crianças estava fazendo tanto sentido que eu não podia podar. Eu ia fazendo perguntas e direcionando as escolhas deles. Sabe por quê? Porque as perguntas movimentam, as respostas não. E é claro que com o passar do tempo, falei aí que foram 3 meses mais ou menos de projeto, o trabalho foi sendo amadurecido e chegamos a resultados bem legais. Bom, e melhor do que falar é mostrar. Então, no final desse vídeo agora eu vou deixar um pouco dessa sonorização que foi feita ali com crianças de 5, 6 anos de idade, para que vocês possam ouvir. E o meu recado final para você aqui é que quando você se baseia em livros, quando você se baseia num material que foi produzido com carinho, como por exemplo, a gente pode perceber nesse livro aqui da Cecília Cavalieri França, você tem uma fundamentação para ir além com seus alunos, para trabalhar a criatividade dos seus alunos, a expressividade dos seus alunos, através de um tema que surge de um livro, por exemplo, como A Primeira Flauta. Bom, aqui na descrição estou deixando o link para você desse livro, estou deixando o link para você do livro da Teca, que também recomendei, e estou deixando também o link dos materiais, dos vídeos que apresentei para os meus alunos durante esse projeto. Espero que esse vídeo possa ajudar você de alguma forma. Se você gostou, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar com seus colegas, também não deixa de se inscrever no canal. E vou deixar com você agora um pouco dos áudios que foram gravados durante esse projeto.